Então vamos lá. Vamos orar ao Senhor para que nos dê discernimento, sabedoria para conhecer a sua palavra. Amém? Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela vida da irmã Maria, pela vida da Ana Lúcia, que estão aqui nessa aula. Te exaltamos, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor permitiu que essa aula começasse. Pai querido, eu te peço que a sua graça, a tua presença, a sua sabedoria, eu te peço em nome de Jesus, venha falar aos nossos corações durante essa aula. Nós vamos falar acerca da tua palavra, Senhor. Então vem, Senhor Deus, nos dando a sua revelação. Em nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome. Amém. Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Nós viemos uma série falando sobre crescer em Cristo e um dos importantes itens para que você possa crescer, eu diria que um dos mais importantes itens para que a gente possa crescer em Cristo é conhecer a palavra de Deus. De Deus é a Bíblia, ela é a palavra do Senhor revelada ao homem. O termo Bíblia vem da palavra biblioteca, ou seja, é uma coleção de livros. E são livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, não são qualquer livros que se juntaram nessa biblioteca. Essa Bíblia, que o nome fala biblioteca, contém livros somente inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Esses livros são no total de 66, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Este também foi o primeiro livro impresso e é o mais vendido. Aqui nós temos uma ilustração onde constam esses livros da palavra de Deus, a biblioteca da Bíblia, vamos dizer assim. Nesse instante, a gente pode enxergar aqui os livros de história. Então, se você puder olhar aqui, nós temos os livros de história, que seria o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Esse nome Penta, ele vem do número 5 mesmo. Depois nós temos os demais livros históricos, onde consta Josué, Juízes, Ruth, contam a história do povo hebreu. Depois nós temos os livros poéticos, ou livros de sabedoria. Os livros poéticos de sabedoria, nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os profetas maiores, né, os livros que contêm profecias, nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores, nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel, e os menores é a partir de Daniel. São livros chamados livros proféticos. No Novo Testamento, nós temos biografia. Biografia de quem? Biografia do nosso Senhor Jesus Cristo, onde o escritor Mateus fala a respeito de Jesus, o escritor Marcos fala a respeito do Senhor Jesus, e assim por diante. Lucas e João falam a respeito do Senhor Jesus, cada um com a sua visão a respeito do Mestre. Depois nós temos Atos dos Apóstolos. Atos contém a história da igreja primitiva. Nós temos em seguida as cartas de Paulo, chamadas Epístolas Paulinas. Depois, outras cartas que são chamadas de epístolas gerais. As epístolas paulinas, né, o próprio nome diz, são essas correspondências, essas cartas que Paulo enviou para as igrejas ou para servos dele. E as outras cartas também foram cartas escritas por apóstolos que contêm ensinamentos da palavra do Senhor, ensinamentos que a igreja primitiva precisava ouvir naquele período. Todas essas cartas contêm ensinamentos que são considerados doutrinas para nós, inclusive hoje. E aí depois nós temos o livro de profecia do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Então nós temos aqui uma coleção de diversos tipos de leitura, né? Apesar dos livros de história, de histórico, ser chamado desse nome, nós temos dentro deles também poesias, sabedoria. Nós temos dentro dos livros de história profecia, porém, esse nome foi dado pela predominância daquilo que foi escrito nesses livros. Então, temos aí uma coleção abençoada para a gente conhecer o nosso Senhor, Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo.
Então, temos um versículo aqui em Hebreus 1 e 2, que diz que Deus falou com o seu povo. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então, quando o autor de Hebreus estava falando a respeito desse assunto, ele estava comunicando que o Senhor Deus falou com o seu povo através dessas profecias que constam no Velho Testamento. Mas ele diz assim: nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Esse Senhor Jesus Cristo, ele foi constituído herdeiro e também estava com Deus quando o universo foi criado. Nós devemos entender que Deus, ele precisava se comunicar com o seu povo, comunicar ao seu povo a respeito da sua palavra, a respeito daquilo que o Senhor quer. Foi o próprio Deus que escreveu, está lá em Êxodo 31:18. Diz assim: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Êxodo 31:18. Então, nosso Deus entregou essas leis para que nós tivéssemos conhecimento do que estaria certo e o que estaria errado. Mas o comunicado em relação à lei, então quando o Senhor enviou a palavra dele, ele enviou para que as pessoas soubessem aquilo que elas deveriam e aquilo que elas não deveriam fazer, né? O que era e o que não era pecado perante o Senhor. Mas o que você faria se alguém lhe dissesse que um parente seu lhe deixou um testamento? Foi deixado um testamento. De algo financeiro? Isso. Eu ia dar um pulo aqui da cadeira agora. Ô, Glória! Eu quero! Aleluia! Mas, olha só que interessante. Nós temos um testamento. Nós temos, ele tá aqui, ó. Aleluia! Falou tudo! E a Bíblia, olha que bênção, ela é dividida entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Estou. Tá bom. Então, nós temos um testamento para nós, né? O que é um testamento? É um documento que contém a manifestação da vontade de alguém que deve ser cumprida após a morte desse. Esse documento pode conter obrigações, orientações, reconhecimento de paternidade, além de dar direitos aos herdeiros. A Bíblia se divide em Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, ele se refere à aliança com o povo hebreu. Essa aliança possui um pacto baseado na morte de animais, onde através do sangue haveria remissão, ou seja, nós nos reaproximaríamos de Deus através da morte ali do cordeiro. Porém, nós somos herdeiros do Senhor Jesus Cristo. Fomos feitos herdeiros. O Messias foi prometido no Velho Testamento e no Novo Testamento nós o conhecemos. Ele é Jesus Cristo. Jesus morreu por nós e deixou uma herança para nós. Um Novo Testamento, que é a palavra de Deus. Então, Irmã Maria, eu vou abrir aí Hebreus 9, tá bom? Já tô lá. Diz assim: no caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso da morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Olha só que interessante. Jesus Cristo, ele morreu. Então, a partir do momento que ele morreu, foi deixado esse testamento para que nós recebêssemos aquilo que o Senhor tem para nós, que é uma herança. Nesse testamento constam obrigações para receber os termos da herança. Quais são as obrigações? Por exemplo, em Hebreus 6,
6:12 diz assim: olha só, nós temos obrigações para receber os termos da herança. E nesse texto de Hebreus 6:12, ele é comunicado quais os tipos de obrigações que nós devemos ter. Aqui ele é mencionado que é a fé e a paciência, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebam a herança prometida. No livro de Hebreus, irmã Maria, nós temos diversos exemplos aqui onde várias pessoas alcançaram a promessa através da fé e da paciência. Lá em Hebreus 11, nós temos vários exemplos de fé. Ele cita assim: pela fé, Abel ofereceu a um Deus o sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. E assim por diante. Inclusive Abraão. Abraão, ele recebeu a bênção de ter um filho porque ele esperou com fé e com paciência. Nesse mesmo texto que a gente está lendo aí, irmã Maria, no Hebreus 6, diz assim no versículo 14. Dizendo: esteja certo de que abençoarei e farei numerosos seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Então, para que a gente venha receber a nossa herança, as promessas do Senhor sobre a nossa vida, nós devemos ter fé e paciência. É das obrigações para que eu e você receber a herança, né? Nós fomos feitos filhos de Deus e herdeiros com Cristo. Está escrito em Romanos 8:16 o seguinte: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Amém, irmã Maria? Então, eu e você somos filhos de Deus, temos direito à herança daquilo que está escrito na palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo se fez morte para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então, nós devemos entender isso através da leitura da palavra. A Bíblia primitiva. Aqui nós temos a história da Bíblia. No Testamento eram chamados de as Escrituras e eram lidos em lugares públicos e ensinados nas sinagogas. Então, na época de Jesus Cristo, nós tínhamos o Velho Testamento, nós não tínhamos o Novo Testamento ainda. Eles já eram considerados escrituras sagradas, já eram considerados palavra de Deus. Inclusive, a igreja primitiva considerava o Velho Testamento como palavra de Deus e Jesus Cristo também reconhecia como a Bíblia, como a palavra de Deus, como o Velho Testamento como a palavra de Deus. Mas, à medida que surgiam os escritos dos apóstolos, eles eram adicionados à coleção. Os escritos dos apóstolos seriam os evangelhos, as cartas, né? Quem possuía a Bíblia na época de Cristo eram somente as sinagogas e posteriormente as igrejas. As cópias não eram como as de hoje, material de gráfica, eram escritas em papiro. Além disso, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Somente os letrados e os líderes da igreja que poderiam ler o material. Olha só, a Bíblia, ela sempre teve uma fama de ser sagrada. E o que aconteceu? Ocorreu perseguição. Por volta do ano 303, a Bíblia passou por perseguição de Roma, onde o imperador chamado Diocleciano queimou várias publicamente. Porém, passou o tempo e, sob o comando do imperador Constantino, foram solicitados copistas para providenciar 50 Bíblias para a igreja de Constantinopla. Um bispo chamado Eusébio colocou nas 50 Bíblias para a igreja de Constantinopla, em 331 d.C.,
os 27 livros que temos hoje no Novo Testamento da nossa Bíblia. São os livros aceitos plenamente por todas as igrejas primitivas. Então, olha que maravilhoso isso. Apesar da perseguição, o Senhor Deus permitiu que essas Bíblias fossem colocadas lá na igreja de Constantinopla e os escritos foram sendo repassados através dos copistas. E chegasse até nós, depois foi inventada a gráfica, e chegasse até nós esse escrito que foi repassado durante muitos séculos, né? Ela foi preservada, atestada e reconhecida. O que é atestada? Preservada é algo que, apesar do tempo, ela continuou válida, ela continuou completa, do jeito como ela começou, ela se preservou para nós. Atestada, minha filha está perguntando aqui o que é atestada. Atestada é algo que foi comprovado, que foi testado, que realmente ela é verdadeira. E foi também reconhecida. Reconhecida é que foi considerada, reconhecida, que as pessoas que escreveram essa Bíblia escreveram através do Espírito Santo de Deus. Então, a palavra de Deus, ela foi preservada durante séculos, permanece falando em nossos corações hoje, cada profecia se cumprindo, e até a ciência atestou, olha aqui, atestou muitos fatos da história contados nela. A própria Bíblia testifica a necessidade de conhecê-la. Aqui diz assim: toda escritura é inspirada por Deus, é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Então, aqui o apóstolo Paulo estava comunicando ao Timóteo que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ela é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir erros, para ensinar a maneira certa de viver, para dar capacidade, para realizar boas ações. Então, a palavra de Deus, ela tem de um tudo para nos dar o direcionamento. E nós devemos nos aprofundar nela. A palavra de Deus, ela é um manual, né? Em Salmo 119, 105, diz assim: tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Certa vez eu ouvi uma mensagem onde uma pessoa dizia que em lugares onde há muita neblina, onde há muita escuridão no deserto, pessoas colocam suas lanternas nos pés para poder enxergar onde elas vão pisar, para poder saber para onde ela vai. Então, nesse texto ele fica muito claro, olha só: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quando nós estamos com dúvidas a respeito de diversas situações da vida, a palavra de Deus, ela vai ser sempre um direcionamento para as nossas vidas. Porque independente aonde nós estivermos, independente de onde estiver o nosso caminho, ele nos dá essa iluminação. Essa palavra também nos fortalece, nos renova, nos dá direção nas decisões que devemos tomar. Lá em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Às vezes, nós mesmos não sabemos o que pensar, mas a palavra de Deus, ela vem afiada e ela entra de uma forma tão profunda, dividindo alma e espírito juntas e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem
havemos de prestar conta. Deus sabe de todas as coisas. E a palavra de Deus, ela nos habilita, nos ajuda para poder direcionar, para poder nos dar essa direção às decisões que nós vamos tomar. Também ela nos fala do amor de Deus por nós. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa Bíblia, ela demonstra o amor de Deus por nós. E também ela nos instrui para ser bem-sucedido. A própria palavra do Senhor, ela traz essa ministração clara a respeito da instrução para ser bem-sucedido. Então, eu estou abrindo aqui em Josué 1, 7 e 8, diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei, o que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Então, aqui Josué recebeu uma orientação por parte de Deus, que ele ficasse aqui de olho, né, tomando cuidado de obedecer todo o mandamento que Deus deu para ele através de Moisés. E no 8, ele diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e medita nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, duas formas de aprender a palavra de Deus: Logos, que é o conhecimento das Escrituras, e a Rema, o poder de Deus. O Logos tem a ver com aquilo que nós estamos conhecendo, irmã Maria. Então, aquilo que nós temos de conhecimento é a palavra Logos. A palavra de Deus, ela foi escrita no grego. Então, na hora da tradução, é importante que nós tenhamos esse discernimento, que quando nós estamos estudando a Bíblia, nós estamos tendo o Logos, o conhecimento das Escrituras. Quando nós recebemos uma revelação, esse conhecimento tem a ver com o poder de Deus, por isso fala rema, né? Em Mateus 22, 29, Jesus repreendeu os saduceus, pois não tinham nem o Logos e nem o rema. E em João 14, 23, diz: se alguém me ama, guardará a minha Logos, ou seja, guardará o meu conhecimento. E em Romanos 10, 17, diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a rema de Deus, ou seja, aquela palavra que é mais individual para o seu espírito. À medida que nós ouvimos essa rema, essa palavra direcionada para o nosso espírito, revelada para uma situação que nós estamos vivendo, mais a gente alimenta a nossa fé. Curiosidades. A Bíblia é um livro divino e o seu autor é Deus. Ela foi escrita por cerca de 40 pessoas totalmente inspiradas pelo Espírito Santo. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo. O tempo de escrita da palavra de Deus foi de aproximadamente 1.600 anos. Jesus disse, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, 4. Eu sei que a irmã já é experimentada na fé, já conhece a palavra, já tem conhecido, já tem recebido revelações, direcionamento, mas a gente está aqui para dar um apoio, dar uma instrução. Eu espero que esse pouco desse conteúdo aqui que eu trouxe possa te trazer aí algo de especial para o seu coração, viu? Sim, irmã, é verdade. Então tá bom. Vamos orar? Vamos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa aula, que apesar da pressa, Senhor Deus, eu sei que o seu Espírito falou aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor venha nos dar essa habilidade de entender a sua palavra, o discernimento, nos dê sabedoria em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua palavra e pela tua presença, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos.
Em nome de Jesus. Tá Um bom, beijo. Deus abençoe, irmã Maria. Paz. Tchau. te amo. Também Boa te noite. amo. Você é uma bênção. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.